Fala aí galera, hoje eu vim fazer aqui mais uma aula para vocês e hoje a gente vai falar de topo duplo e fundo duplo. São figuras de reversão. A gente já estava falando sobre figuras de continuidade e a gente deu início aí à nossa figura de reversão ali, começando pela nossa figura do oco e do oco invertido. Agora a gente vai passar para o topo duplo e para o fundo duplo, tá? Isso aqui, o topo duplo, o fundo duplo, é uma figura que você precisa ter paciência, tá? Você precisa ter paciência para você esperar a formação dela, para assim você poder entrar, você esperar a confirmação. Por quê? Porque senão você pode confundir com outras figuras. Olha lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, galera. O topo duplo, tá? Ele é formado por dois toques e uma resistência. A sua formação ela é parecida com M, com a letra M, tá? Eu coloquei aqui, ó, a sua formação é parecida com a letra M. É uma figura de reversão de uma alta para baixa, tá? E como é que é formada essa figura? Essa figura então ela é formada por dois toques na resistência. E como que a gente então vê ela lá no gráfico? A gente tem aqui o nosso preço, formou um topo. O que a gente pode dizer aqui? Que aqui é uma região de resistência. Tranquilo, depois da formação desse topo, nosso ativo veio fazendo descanso, tentou romper esse topo novamente e fez um segundo toque nesse topo, tá? Então aqui a gente consegue perceber a presença de dois toques nessa resistência. Agora, galera, uma pergunta para vocês. Isso aqui é topo duplo? Não, gente, isso aqui não é topo duplo ainda, tá? Por quê? Porque aqui a gente pode dizer que seja um triângulo ascendente. Ué, mas Felipe, como um triângulo ascendente? Olha aqui, a gente tem a presença de uma LTA e uma resistência. Um triângulo ascendente aqui, vocês conseguem ver? Então, vocês vão ter que ter muito cuidado e esperar a confirmação para que vocês entrem, tá? Então, cuidado com a ansiedade para que você não confunda com outras figuras. Vamos lá agora, deixa eu mostrar para vocês, vamos continuar aqui. E o nosso ativo ele veio, desceu mais um pouquinho aqui e parou nesse suporte aqui. Gente, você quer topo duplo? Não, isso aqui ainda não é topo duplo. Por quê? Porque aqui a gente tem a região de suporte. E uma região de suporte, o que pode acontecer? O nosso ativo pode vir aqui e lateralizar nessa região aqui e depois vir dar continuidade para o movimento. Ou também reverter, porque 2/3 das lateralizações são de continuidade e 1/3 de reversão, tá? Mas, então, vamos supor então que não tem esse suporte aqui. Então vamos supor aqui que não aconteceu essa lateralização aqui, tá? O nosso ativo veio, aqui a gente continua tendo nosso suporte, né? Aqui a gente continua tendo nosso suporte. E o que a gente precisa para dar confirmação de que o nosso preço vai reverter? A gente precisa, para dar confirmação que o nosso preço vai reverter, a confirmação do rompimento desse suporte. Ou seja, aqui sim é o ponto exato para você entrar, tá? É no rompimento desse suporte, na confirmação da reversão da tendência, tá? Então aqui que é o momento onde você tem que entrar. Então aqui você coloca a sua ordem de venda, tá, galera? E aí aqui você vendeu, entrou vendido no ativo, por quê? Porque você quer esperar que esse ativo agora reverta para uma queda. Como que funciona agora o seu stop? O seu stop logo vai ficar aqui acima desse topo duplo, então ali um pouco acima dessa resistência, alguns pontinhos acima, por quê? Porque o preço, se ele pode vir aqui, querer buscar essa resistência de novo e voltar, então por isso que tem que estar acima da resistência e não na resistência, entendeu? Porque senão você pode tomar a violinada, então os pontinhos acima dessa resistência é muito bom, então aqui é seu stop, tá? E onde que fica o seu alvo? Olha, o topo duplo e o fundo duplo, ele tende a replicar esse movimento que já aconteceu, só que dessa vez revertendo a tendência. Tá, mas como que funciona isso? Olha lá, o que que acontece quando aparece um topo duplo no gráfico? Olha, acontece geralmente a replicação simetricamente dessa nossa primeira movimentação aqui, que a gente tem a nossa primeira movimentação, e depois acontece simetricamente aqui, como se a gente colocasse, vamos supor, colocasse alguma coisa aqui no meio, separasse exatamente simetricamente, tá? Então, topo duplo, ele tende a vir fazer isso aqui. Muita gente também fala que um alvo para topo duplo é você medir esse suporte, essa resistência aqui e replicar para baixo. Porém, você também pode vir buscar aqui essa replicação, os fundos aqui do ativo, esses suportes aqui como alvo, tá? Então, é assim que vai funcionar os seus pontos de entrada e saída. Então, olha lá, gente. Aqui a gente tem o nosso gráfico, a nossa movimentação do ativo. Acontece aqui
um primeiro topo. E aqui a gente pode dizer que essa região desse primeiro topo aí é a nossa resistência. Assim que o nosso preço chega nessa resistência de novo, a gente percebe ali uma dificuldade em romper essa resistência. Então acontece ali o segundo topo. E aí o nosso ativo vem e confirma aqui a reversão desse suporte, tá? Então houve a confirmação ali do rompimento da reversão, não, tá, galera? Do rompimento aqui desse suporte. Então confirmou aqui um rompimento. Por quê? Porque já passou do suporte aqui, perdeu esse suporte. Ou seja, o ativo vem aqui replicar simetricamente esse movimento aqui, como já aconteceu. Então aqui é o objetivo aí nesse suporte, tá, galera? Então, ó, aqui é um exemplo de topo duplo para vocês verem como aconteceu aqui, tá? Então, olha, o ativo aqui veio numa movimentação de alta, fez aqui o primeiro topo, tranquilo, fez o primeiro topo, veio, fez um fundo, ainda aqui não é topo duplo, por quê, galera? Porque aqui, vamos dizer aqui que a gente não sabe isso aqui, tá? Então aqui não é topo duplo, por quê? Porque aqui a gente ainda tá no LTA. Então, isso aqui não é topo duplo ainda, tá? Topo duplo, você tem que esperar, você tem que ter paciência para a figura aparecer. Então, começou a subir a figura, opa, formou o segundo topo. Então, aqui é topo duplo, galera? Não, não é topo duplo. Por quê? Porque você precisa esperar a confirmação para que seja um topo duplo. Isso aqui só são dois toques e uma resistência, tá? Dois toques e uma resistência. A gente não sabe ainda se o ativo ele pode vir aqui e querer lateralizar, segurando esse suporte, entendeu? Ou se quer vir fazer um triângulo ascendente. Então a gente não sabe ainda. E aí, o preço começou a voltar, começou a aumentar aqui a pressão vendedora. E aí o nosso ativo aqui, opa, rompeu aqui esse nosso suporte. Então esse nosso suporte aqui ficou para trás, rompeu esse nosso suporte, ou seja, deu aí início à nossa replicação simétrica desse nosso primeira movimentação aqui, dessa nossa primeira movimentação que já aconteceu, tá? Então olha lá, o ativo aí despencou, fazendo o quê? Replicando esse nosso próximo movimento aqui simetricamente. Vocês podem ver que aqui a gente teve uma nova região de suporte, que é onde foi de novo suporte aqui, tá vendo? Que foi simetricamente. Se a gente pegar aqui algo e dividir isso aqui no meio, a gente consegue ver que o movimento foi bem simétrico, tá? Então onde que fica sua entrada? Sua entrada será logo aqui no rompimento, deixa eu mudar aqui de cor, galera. Será logo aqui no rompimento desse suporte. Por quê? Porque aqui é a confirmação de que o nosso preço vai reverter, tá? O seu stop, onde que vai ser seu stop? Seu stop será logo aqui, um pouco acima dessa resistência, tá? Vai ser um pouco acima dessa resistência. E onde que serão seus alvos? O seu primeiro alvo, você pode colocar que o seu primeiro alvo seja aqui nesse suporte. Aqui, bem nesse suporte, seja o seu primeiro alvo. Por quê? Porque, como eu já falei, ele vem replicar esse movimento aqui simetricamente, só que agora revertendo a tendência. Então, aqui seria o primeiro alvo de acordo com esse primeiro fundo aqui, com esse primeiro suporte que tinha deixado no preço. Então, aqui, seu primeiro alvo. E seu segundo alvo, você podia, de acordo com esse fundo aqui, com esse suporte, colocar aqui o seu segundo alvo, tá, galera? Então, olha, topo duplo é uma figura muito boa, mas muitos de vocês vão falar: ah, mas o topo duplo ele é difícil para entrar, por quê? Porque ele fica um stop muito longo, então não cabe ali no meu gerenciamento. Então tá bom, galera, olha lá. O que pode acontecer também é que antes do rompimento, deixa eu fazer aqui, deixar branco aqui, tá, galera? Olha lá. O que pode acontecer também, deixa eu desenhar aqui o nosso topo duplo. O que pode acontecer, galera, é que antes do rompimento desse suporte, tá? Vamos desenhar aqui que a gente tem a resistência. Antes do rompimento desse suporte, o nosso ativo venha e faça uma bandeirinha para baixo. O que quer dizer isso? Quer dizer que teve um mastro vendedor aqui, teve um descanso e o nosso ativo, se romper aqui, vai romper com força. Então, aqui você vai poder entrar nesse topo duplo, tá? Você vai poder colocar sua entrada aqui, só que em vez de você poder colocar seu stop lá em cima, agora você vai poder deixar seu stop um pouquinho mais curto. Em vez de ser lá em cima, você pode colocar aqui. Por quê? Porque a gente teve uma junção de duas figuras, um topo duplo e uma bandeira, tá? E olha lá, depois desse ativo ele veio, reverteu aí essa tendência, tá? E aí onde é que ficam os seus objetivos? Da mesma maneira, o seu primeiro objetivo aqui nesse fundo e o segundo aqui nesse primeiro fundão aqui, tá? Só se isso aqui for um suporte, tá, galera? Só se isso aqui já vinha de uma tendência de baixa ainda. E aí você pode colocar seu segundo objetivo aqui.
tá? Mas esse objetivo aqui já é muito bom e você vai ver que você seguir um gerenciamento 1, 2 para 1, 3 para 1 tranquilamente, tá? Então, gente, ó, não confunda topo duplo com outras figuras gráficas. Não confunda topo duplo também com oco. Algumas pessoas podem confundir o topo duplo com oco, mas olha por que você não pode confundir topo duplo com oco? Topo duplo é formado por dois topos, já diz o nome, né? Dois topos, tranquilo. Esse aqui é o topo duplo. Parece ali um M. O oco, como que funciona o oco? O oco ele é formado por um ombro, uma cabeça e um ombro. Além de ser três topos aqui, além de ser três topos, a junção para formar a figura do oco, aqui a gente tem a presença de um topo aqui, o topo central, maior que os outros topos na extremidade aqui, tá? Por quê? Porque aqui no topo duplo a gente tem dois topos na mesma região de preço, tá? E olha, sim, o nosso oco, ele pode ser torto. Lembra que eu falei para vocês? Ele pode ser um pouquinho torto aqui. Deixa eu desenhar aqui um pouquinho torto para vocês. Ele pode ser, sim, um pouquinho torto. Nosso topo duplo também pode ser um pouquinho torto, mas não muito, tá? Não fica querendo achar figura onde não tem. Então, que seja alguns centavos, alguns pontos ali, alguns centavos nas ações, alguns pontos ali nos índices, você pode sim operar. Porém, se for muitos pontos, como ocorre no oco, geralmente, sai fora, tá, gente? Sai fora, não entra, para não acontecer de dar errado aí, tá? Olha aqui, mais um exemplo de um topo duplo para vocês, tá? E olha lá, quebra do oco. Olha aqui, vamos lá. Esse aqui não é uma quebra do oco, tá, galera? Eu coloquei o título ali errado para vocês. Porém, aqui a gente consegue ver a presença da formação de um oco. Aqui ainda não é um oco, por quê? Porque ainda falta o ombro direito aqui para a formação de oco. Porém, vocês conseguem ver se formar um topo aqui incógnita, tá? Se tivesse formado um topo incógnita, olha lá. Se tivesse formado um oco, tá? Desculpa, galera. Se tivesse formado um oco aqui incógnita, a cabeça desse oco, olha pelo que foi formado, gente. Foi formado pela figura de um topo duplo. Vocês estão percebendo? Dois topos numa mesma região de preço, ali numa resistência, que após a confirmação do rompimento desse suporte, a gente poderia dar entrada aqui com o nosso objetivo aqui abaixo, tá? Nosso objetivo aqui abaixo, por quê? Porque vocês conseguem perceber que, olha lá, vocês conseguem perceber aqui que aqui a gente tinha um suporte e o nosso ativo veio aqui replicar essa movimentação que já aconteceu aqui anteriormente, só que dessa vez revertendo a tendência. Então aqui seria já o seu primeiro objetivo, tá? Então olha, muito bom. Isso aqui a gente poderia esperar também um oco para a gente também vir buscar esse outro suporte daqui de baixo, tá? Então topo duplo é uma figura muito boa. Só que agora, galera, a gente vai passar do fundo para o fundo duplo, tá? Ele é igual ao topo duplo, porém é formado por fundos e não por topo. Em vez de ele reverter uma tendência de uma alta para uma baixa, ele vai reverter uma tendência de baixa para alta, porque é formado pelos fundos, né? Então a gente está aqui numa tendência de baixa, acontece aqui dois toques em uma região que a gente pode chamar aqui de suporte, e após a confirmação da perca dessa resistência, quando rompe essa resistência aqui, o nosso ativo vem replicar também simetricamente aqui o movimento que já aconteceu, só que dessa vez revertendo a tendência aqui de uma baixa para uma tendência de alta, tá? Então funciona da mesma forma, só que aqui em vez de parecer um M, aqui fica parecendo um W, tá? Um W aí. Então isso aqui é só uma analogia para vocês pegarem a fixação mais rápida aí lá no gráfico, tá? Então olha, onde que ficaria a sua entrada aqui? A sua entrada ficaria logo aqui no rompimento dessa resistência. O seu stop da mesma forma, tá? Aqui abaixo desse suporte, abaixo aqui desse suporte. E o seu alvo seria o seu primeiro alvo aqui nesse topo, porque aqui está replicando simetricamente o movimento que já aconteceu. E o segundo alvo aqui logo acima, tá? Então o topo duplo e o fundo duplo são figuras iguais, porém um é formado pelos topos e outro pelos fundos, tá? Então é bem simples isso aqui, galera. E olha lá, aqui vamos lá fazer o desenhozinho que eu preparo para vocês. Olha, a gente teve aqui o primeiro fundo, uma região que a gente pode chamar agora de suporte, e aí a gente teve um segundo fundo nessa região de suporte, tá? E aí o nosso preço, ele não teve força para romper esse suporte, e ele veio aí retornar, reverter essa tendência agora para uma tendência de alta. E ele deu essa reversão
pela uma figura de reversão chamada fundo duplo, que aconteceu aqui que após a confirmação do rompimento dessa resistência, tá? Então aqui a gente teve a confirmação, nosso ativo veio replicar aí toda essa movimentação que já tinha acontecido aqui, e ali seria o seu objetivo, tá? Então, olha, aqui um exemplo de fundo duplo que aconteceu aqui em lojas americanas, tá? Então, numa ação aqui no diário, tá? Então, a gente pode ver aqui nas lojas americanas um fundo duplo que foi lindo, tá? Olha aqui, a gente vinha numa movimentação de baixa, aconteceu aqui um fundo duplo, porque teve aqui uma região de suporte, dois toques nessa região de suporte. O que o nosso preço veio fazer? Ele veio aqui reverter essa tendência. Após a confirmação do rompimento dessa resistência aqui, nosso ativo explodiu aí para cima, querendo replicar essa movimentação que já tinha acontecido, só que agora revertendo a tendência. Então aqui seria o seu objetivo, por quê? Porque aqui a gente tinha uma resistência e vocês percebem que o nosso ativo aí veio e replicou essa movimentação que já estava acontecendo aqui, só que agora numa movimentação de alta, tá? Então vocês conseguem ver aí que aqui seria o seu objetivo. E fundo duplo é uma figura muito boa, tá? Então aqui seria o seu ponto de entrada. Aqui seria o seu ponto de entrada na confirmação do rompimento. E o seu stop logo aqui abaixo, tá? Aqui também a gente teve um descansinho. Rompeu, só que aí o range era um pouquinho grande. Teve um descanso nessa resistência. E aí você poderia até puxar o seu stop que estava aqui abaixo. Você vir e puxar o seu stop aqui para cima, tá? Desse descanso, que ficaria com o seu stop mais curto e também é muito bom você fazer. Tá? Então aqui a gente teve o nosso suporte, a confirmação do rompimento, nosso primeiro objetivo e o nosso segundo objetivo da nossa operação. Tá? Então olha lá, mais um fundo duplo aqui agora, só que agora nas ações da Vivo. Olha aqui, movimentação de baixa e o nosso ativo formou um fundo duplo. Aqui um suporte e após o rompimento aqui dessa resistência, o nosso ativo ele veio e reverteu essa tendência aqui completa com os nossos alvos que a gente poderia colocar aqui o nosso primeiro alvo nessa resistência e o nosso segundo alvo lá em cima desse movimento. Vocês conseguem ver aí que o ativo aqui você entraria aqui em mais ou menos 40 entre R$ 40 e 50 centavos aqui na ação e sairia lá com 48,50 centavos mais ou menos, tá? Então é muito bom. Valorizou R$ 8 aí a sua ação depois da formação de um fundo duplo. Essa figura aqui é excelente. Mais uma vez aqui, outra fundo duplo. Movimentação do preço. Aconteceu um fundo duplo. Nosso ativo aqui veio romper. Ficou um pouquinho aqui antes de romper. Porém, quando rompeu, deu uma pancada aí para cima. Vocês podem perceber que onde ele fez esse descanso aqui, ele fez um descanso aqui, foi onde que tinha uma resistência aqui. Por quê? Porque ele está replicando simetricamente o movimento que já aconteceu, só que agora revertendo a tendência. Então aqui, depois desse seu primeiro alvo aqui, onde é que você colocaria, você vai lá buscar o seu segundo alvo. E onde que é o seu segundo alvo? É aqui logo acima, onde aconteceu ali toda a reversão dessa tendência, tá? Então, isso aí, como é que funciona o fundo duplo. Mais uma vez aqui, no nosso fundo duplo. E olha lá, aqui a gente vinha de uma tendênciazinha de baixa. Aconteceu o nosso fundo duplo, confirmou o rompimento do nosso fundo duplo. E aí o nosso ativo veio buscar aí os nossos objetivos, tá? Os nossos objetivos, vocês conseguem perceber que foi muito acima, muito além do nosso objetivo. E olha o que aconteceu aqui, galera. Vocês conseguem perceber aqui que eu coloquei uma seta para vocês, a formação de um oco? Vocês conseguem perceber que a gente teve a formação de um oco aqui também? Só que aqui, o nosso oco, ele respeitou a reta pescoço. Então aqui ele respeitou e utilizou daquele hack que eu passei para vocês, que vocês poderiam operar na quebra dessa linha dos ombros aqui. Então na quebra dessa linha dos ombros, esse ativo aqui veio pegar essa pernada aqui e replicar lá para cima, tá gente? Então olha, como vocês podem ver, as figuras funcionam muito e são bastante assertivas e muito boas para você operar, tá? Então aí, mais uma vez, formação de um fundo duplo. Olha aí, aconteceu também em Valide, depois da queda do Corona, tá? Que aconteceu aquela queda brusca do Corona, deixou gaps aqui para cima. E o nosso ativo foi lá
e descansou aqui nesse, formou um suporte e fez um segundo fundo ali nesse suporte. Então o ativo não teve força de continuar caindo. E aí, após a confirmação do rompimento dessa resistência aqui, o nosso ativo veio buscar os nossos alvos. E vocês podem perceber que o nosso ativo ele pegou toda essa queda aqui e colocou, replicou ela toda para cima de volta. Vocês estão vendo que reverteu mesmo a tendência, que o seu primeiro alvo seria aqui, bateu o seu primeiro alvo, você poderia aqui também pegar o fechamento desse gap aqui, como aconteceu, tá? E aí, no seu segundo alvo seria logo aqui nesse topo, e foi lá o que aconteceu, tá? Então você surfaria aí uma movimentação gigantesca, como aconteceu aqui, tá? Então, muito bonita essa informação. Olha aqui, um fundo duplo, esse aqui é um pouquinho mais difícil, porque eu estou colocando alguns desafios para vocês verem que como pode acontecer, tem as variações dele. Ele pode ser um pouquinho mais curto, um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longo, um range maior, um range menor. E olha esse aqui no intraday, tá? Então olha aqui, a gente estava numa lateralização, nosso ativo rompeu para baixo essa lateralização e aqui formou um topo, um fundo duplo, tá? Um fundo duplo com um suporte aqui. E após a confirmação do rompimento aqui dessa resistência, o nosso ativo foi lá e pegou aqui toda essa movimentação que tinha acontecido aqui, essa resistência, tá? Então olha aí também como pode acontecer o seu fundo duplo. E aqui é muito bom por quê? Porque a sua entrada ficaria aqui, o seu stop alguns pontinhos aqui abaixo, porque o range é bem pequeno, e o seu alvo ficaria logo aqui, tá? Assim, nessa resistência aqui. Então vocês conseguem ver aí que dá para fazer tranquilo. Olha lá, aqui deixa eu medir mais ou menos aqui. Olha, ó, 2 para 1, tá, galera? Dá aí mais ou menos 2 para 1 tranquilamente para você seguir seu gerenciamento, tá? Então, fundo duplo é excelente. E olha o que aconteceu aqui que eu tinha falado para vocês. No fundo duplo também pode acontecer aquela bandeira para você deixar o seu stop um pouquinho mais curto. E olha aqui em um GPA o que aconteceu. Eu Ultrapar nas ações da Ultrapar. Olha o que aconteceu. Nosso ativo caiu. E aí ele formou aqui um fundo duplo. Só que como o range desse fundo duplo era um pouquinho grande, o nosso ativo decidiu formar aqui uma bandeira antes de romper. E aí, quando rompeu, onde que você entraria? Você entraria logo aqui no rompimento do fundo duplo, o seu stop ficaria mais curto, o seu stop não precisaria ficar aqui. Por quê? Porque aconteceu a bandeira ali, então você pode puxar o seu stop logo aqui abaixo dessa bandeira. E aí, você vai buscar lá a replicação do movimento, né? A simetria ali do movimento já tinha acontecido, só que agora revertendo a tendência. E olha lá, onde que aconteceu? Foi lá naquele topo, tá? Foi lá naquele topo, vocês conseguem perceber que você poderia colocar com seu stop bem curto. Então, olha, 2 para 1 aqui tranquilamente, vocês conseguem ver, tá? Olha aí o 2 para 1, muito tranquilo. E o fundo duplo e topo duplo são figuras muito boas, mas é um teste de paciência isso aqui. Por quê? Porque você precisa esperar a confirmação. Você vai entrar só na confirmação, porque se você não estiver vendo isso aqui, ó, se você não estiver vendo isso aqui, se você só sabe, se você só sabe aqui que teve um fundo, se você só estiver vendo isso aqui, você ainda não sabe que isso aqui é um fundo duplo, tá? Por quê? Porque isso aqui muito bem ainda continua em uma LTB. Teve 2 toques e um suporte. Aqui a gente pode dizer sim que é um triângulo descendente, tá? Então, ó, muito cuidado para não confundir com outras figuras. Então, ó, também vai ter gente que pode confundir o fundo duplo com o oco invertido. Acontece da mesma forma, tá, galera? Não tem como você confundir isso aqui. É só você prestar atenção. O fundo duplo... Opa, tô desenhando o topo duplo aqui, galera. Desculpa. O fundo duplo, ele é formado por 2 fundos em um suporte. O oco, ele é um pouquinho diferente. O oco invertido, né? Ele é formado aqui por um ombro, uma cabeça e um ombro, tá? Então aqui são 3 topos com um topo, o topo do meio aqui é inferior aos topos dos ombros, as extremidades aí dessa figura. Então não tem como você confundir. Isso aqui é diferente, tá, galera? Então, ó, fica ligado para não confundir isso aqui e também não confundir, esperar o topo duplo formar, esperar a confirmação dele para você não confundir com outras figuras, tá? Então, olha, mais um exemplo aí para vocês em Cogna. Gosto de trazer exemplos aqui para vocês fixarem, tá? Então aqui teve 2 toques nesse suporte. E após o rompimento daquela resistência aqui, o que aconteceu? Nosso ativo aí reverteu essa tendência completa. Reverteu essa tendência completa aqui. Nosso ativo saiu lá de
R$ 6, R$ 7, vamos dizer aí, e foi lá para R$ 15. Então teve uma valorização mais de 100% aí, tá? Vocês podem perceber que aconteceu isso aqui no diário. No diário aí durou anos. Ó, foram 2 anos praticamente aí essa tendência aqui de baixa. Depois formou aqui o topo duplo e depois em um ano já reverteu tudo isso aqui lá para cima, valorizando aí mais que 100% o ativo. Olha lá mais uma vez uma sequência aqui de fundo duplo aqui para vocês e olha lá. Aqui um fundo duplo. Esse aqui você pode perceber que ele é um pouquinho inclinado, porém não tanto. Então pode sim ser considerado um fundo duplo. Aqui a gente tem um suporte, um fundo duplo aqui. Presença do fundo duplo após a confirmação rompeu para cima. Aqui também, galera. Aqui fundo duplo após a confirmação rompeu ali. Aqui também fundo duplo após a confirmação continuou dando a tendência aí e reverteu muito mais. Vocês podem perceber que além de ir buscar os objetivos, né, ó, esse objetivo aqui é o objetivo desse fundo duplo. Além de buscar o objetivo, ainda foi mais um pouquinho. O objetivo desse próximo aqui seria aqui. O objetivo desse primeiro aqui seria aqui. Então, olha, como vocês podem perceber que teve uma sequência aí que vocês poderiam ter operado. E foi muito bom essa ação aqui, que teve uma sequência aí de fundo duplo. Você poderia estar operando, sempre buscando a reversão da tendência e sempre seguindo o gerenciamento, tá? Olha lá, mais uma sequência aqui, só que agora em lojas Renner. Uma sequência de fundo duplo. Aconteceu aqui um fundo duplo, reverteu, passou até um pouquinho aqui do nosso objetivo, que era o nosso objetivo. Olha aqui mais uma vez, fundo duplo, reverteu, até passou do nosso objetivo aqui, vocês conseguem ver, tá? Olha lá, onde que seria o nosso objetivo, aqui. Vocês podem perceber que o nosso ativo rompeu essa resistência aqui do nosso objetivo, fez uma lei da alternância e voltou a subir, tá? Mais uma vez aqui, o que aconteceu? Fundo duplo, reverteu, foi lá no nosso objetivo, beleza? Mais uma vez aqui, o que? Opa! Mais uma vez aqui, fundo duplo, reverteu, aqui estava numa movimentação bem pequena de baixa, porém aí continuou essa nossa tendência primária, zona grandona aqui, tá? Então aqui a gente consegue ver a presença de uma tendência primária e dentro dessa tendência primária, quando chega lá nessa LTA aqui, a gente consegue perceber que o nosso ativo tende a formar fundos duplos para ele continuar dando continuidade nessa nossa tendência de alta primária aí de muitos anos, tá? Olha aqui, a título de curiosidade para vocês, também tem um topo triplo. Não é muito usual, ele acontece raramente e não prefira sempre o topo duplo, também é bom, mas porém o topo triplo e o fundo triplo também pode acontecer, como é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então aqui a gente tem uma região de resistência e aqui em vez de 2 toques, a gente teve 3 toques do ativo aqui, tá? Então a gente teve aqui 3 toques do ativo nessa resistência e aconteceu nosso fundo triplo. O nosso ativo veio buscar aí esse nosso objetivo aqui, tá? O nosso ativo veio buscar o objetivo lá embaixo, tá bom? Então topo triplo e fundo triplo também acontecem, tá? Olha aí. Aqui também pode acontecer o fundo triplo, tá? E olha lá como é que funciona. 1, 2, 3 toques nesse suporte. Aqui a gente teve a presença do nosso fundo triplo. E após a formação desse fundo triplo, nosso ativo aí pegou essa tendência aqui de alta, revertendo toda essa movimentação que estava acontecendo aqui anteriormente para agora uma alta, tá? Então, a título de curiosidade, eu trouxe para vocês também de bônus esse topo triplo, esse fundo triplo também, tá? Então, gente, esse aqui foi a nossa aula de topo triplo e fundo triplo, ou topo duplo e fundo duplo. Eu trouxe de bônus o fundo triplo e o topo triplo para vocês. E olha, próxima aula a gente vai continuar falando dessas figuras e a gente vai passar para a deriva, tá? Para a figura de deriva. Mas antes disso, pause essa aula, para de assistir essa aula. Quando acabar essa aula aqui, você vai para a plataforma e vai procurar fundo triplo e topo triplo, fundo duplo e topo duplo, tá? Então, quando você achar, prefira sempre procurar o fundo duplo e o topo duplo, porque eles são melhores e acontecem mais, tá? O fundo triplo e o topo triplo, eles são mais raros de acontecer. Então, vai para lá, para a plataforma e vai fazer a tarefa de casa e me manda foto, tá? Eu quero ver vocês me mandando foto
estudando e achando aí as figuras, tá? Então, vai para a plataforma, procura as figuras. Se você ainda não tem uma plataforma, lá no módulo 0 eu ensino como abre ali uma conta numa corretora, tá? Então você abre, contrata uma plataforma e começa a ver. Se você ainda não quer contratar uma plataforma, você pode sim ir lá naqueles sites que tem os gráficos na web, né? Ali no invest.com, tá? Que aí você pode lá ver o gráfico do ativo e também ver o fundo duplo e o topo duplo lá nesses gráficos também. Então não tem desculpa para você não fazer a tarefa de casa. Vai lá, faz a tarefa de casa e me manda foto. Então foi isso, galera. Muito obrigado e tchau.